A arte estoica de dizer não. Olá, eu sou o Pedro, e esse é o canal Cidadela Interior. Hoje vamos falar sobre a palavra mais libertadora que existe, mas que você provavelmente tem medo de usar: o não. Vivemos em uma cultura que confunde bondade com submissão. Aprendemos que dizer sim para todos é um sinal de virtude, quando na verdade, na maioria das vezes, é apenas um sinal de fraqueza e falta de propósito. O estoicismo nos ensina que o nosso tempo e a nossa energia são os nossos únicos bens reais. Se você não consegue dizer não, você não é dono da sua própria vida. Você é um escravo das prioridades dos outros. Antes de entendermos como retomar as rédeas do seu destino, se você sente que precisa aprender a priorizar a sua própria paz, deixe seu like e inscreva-se. Vamos construir essa fortaleza mental juntos. Hoje, vou te mostrar que dizer não é um ato de egoísmo, mas um ato de justiça com o seu próprio propósito. Parte 1. A economia do tempo. Sêneca dizia que as pessoas são frugais com suas propriedades e dinheiro, mas desperdiçam o seu tempo como se ele fosse infinito. Quando você diz sim para um favor que não quer fazer, ou para um evento que não quer ir, você está pagando com a moeda mais cara do universo: a sua vida. O estoico entende que cada sim para o que é irrelevante é um não para o que é essencial. Se você quer prosperar, precisa ser o guarda de fronteira da sua própria agenda. Aprenda a avaliar cada pedido sob a lente da razão. Isso contribui para a minha virtude? Isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, a sua palavra também deve ser não. Parte 2. O dilema do dinheiro e os laços sanguíneos. Vamos entrar em um terreno sensível: emprestar dinheiro para parentes. Aqui, a emoção costuma nublar a razão, mas o estoicismo exige clareza. Muitas vezes, você se sente obrigado a ajudar por causa do laço sanguíneo, mesmo sabendo que aquele dinheiro não voltará e que ele será usado para tapar buracos de irresponsabilidade. A razão lógica é simples: se você empresta o que não pode perder, você compromete a sua própria estabilidade e a da sua família nuclear. Se o parente não tem gestão financeira, o seu dinheiro não é uma solução, é um paliativo que prolonga o erro dele. Dizer não, nesse caso, é um ato de integridade. Você pode oferecer conselhos, pode oferecer seu tempo, mas não tem o dever moral de se afundar para manter o outro boiando. O sangue te dá um vínculo, mas não te dá a posse sobre o fruto do seu trabalho. Você já se sentiu culpado por negar dinheiro a alguém que você sabia que não iria te pagar? Escreva "já passei por isso" nos comentários se você está aprendendo a proteger suas conquistas. Parte 3. A liberdade do julgamento alheio. O maior medo de dizer não é o medo de ser julgado. O que vão pensar de mim? Marco Aurélio nos lembrava constantemente que o julgamento alheio é algo que está fora do nosso controle. Se alguém fica chateado com o seu não, o problema está na expectativa dela, não na sua integridade. Quando você começa a dizer não com firmeza e educação, você filtra as pessoas ao seu redor. Os aproveitadores se afastam e os que realmente te respeitam permanecem. O silêncio que segue um não bem colocado é o som da sua liberdade sendo recuperada. Não dê explicações longas. Quem muito se explica, se desculpa por existir. Um não é uma frase completa. Parte 4. A disciplina do foco. Entenda que o mundo vai tentar te distrair a cada minuto. Convites, pedidos, emergências que não são suas. A sua capacidade de dizer não é o que define o tamanho dos seus resultados. Proteja o seu foco como um guerreiro protege a sua posição. A prosperidade não nasce do acúmulo de atividades, mas da profundidade em poucas e grandes metas. Diga não ao bom, para que você possa dizer sim ao que é excelente. A partir de hoje, antes de responder a qualquer pedido, faça uma pausa. Respire. Pergunte à sua razão se aquilo realmente merece um pedaço da sua vida. Se você aceita o desafio de ser o dono da sua própria vontade, escreva o nome da sua cidade nos comentários. Queremos saber onde estão os novos mestres do não estratégico. Ative as notificações para continuar recebendo essas lições. Bem, eu sou o Pedro e vou ficando por aqui, mas antes de ir, deixo para você essa reflexão. Sua liberdade começa onde termina a sua necessidade de agradar a todos. Seja firme, seja justo, seja dono de si. O tempo é o seu bem mais precioso. Não o entregue de graça. Nos vemos na próxima lição. Inscreva-se, curta e compartilhe. Cidadela Interior, a vida em tempos de ansiedade.